Queridos, graça e paz, que Deus abençoe muito a sua vida. A gente vai dar início hoje à nossa série de devocionais com o tema propósito. Mas antes de começar, quero te fazer um convite especial primeiro para que você envie esse vídeo para todos os seus contatos. Peça para que seus amigos me sigam no canal do YouTube, acione lá o sininho para receber as notificações, porque eu creio que a partir daqui, nos próximos dias, a gente vai poder mergulhar não só sobre o tema propósito, mas sobre outros temas bem intencionais que vai alimentar grandemente o seu coração. Amém? Que Deus abençoe você e vamos dar início a essa jornada aí de uma maneira bem intencional. Afinal de contas, o que é propósito para nós precisa trazer clareza e convicção daquilo que Deus estabeleceu para a gente viver antes mesmo da gente estar aqui nessa terra. Eu penso que o propósito tem muitos mistérios, mas ao mesmo tempo muitas revelações que tornam a nossa vida mais intencional. De tantos significados que a palavra propósito tem, uma delas que eu gosto é desígnio, né? É como cumprir uma missão. E eu quero dividir com você, pelo menos nesse primeiro devocional, 3 coisas que julgo importante você entender sobre propósito. Pode ser que no vídeo de amanhã a gente complemente com outras informações, mas primeiramente quero falar dessas 3 coisas. A primeira é que você nasceu para viver um propósito. A segunda dela é que o propósito não é seu. E a terceira é que o propósito não te torna uma pessoa feliz, pelo menos de início, né? Eu quero ler um texto inicial para deixar o seu coração, usando como referência aquele que é a nossa referência, né? A nossa matriz, o nosso modelo, que é Jesus. Em João capítulo 18, no verso de número 37, diz o seguinte, palavras de Jesus. Então você é o rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou o rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. João capítulo 18, verso 37. Jesus usa uma declaração muito forte nesse texto. Ele diz, para isso nasci e vim para este mundo. Aqui Jesus estava prestes a ser crucificado, ele usa uma declaração, para isto eu nasci. Eu penso que propósito é você viver para aquilo que você nasceu. Algumas pessoas elas estão vivendo, mas elas não cumprem o propósito pelo qual nasceu. E eu acredito que o desafio nosso é entender por que nós nascemos. É interessante porque se Jesus é o modelo, se Jesus é a nossa referência, eu vou usá-lo de maneira muito intencional para gerar algumas reflexões ao seu coração. Na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, no verso de número 26, há uma expressão, 1 de João capítulo 2, verso 6, há uma expressão que diz assim, se nós dizemos que estamos em Cristo, devemos andar como Ele andou. Jesus iniciou o ministério aos 30 anos de idade e por 3 anos, intencionalmente, Ele vive o seu propósito, né? 3 anos vivenciando de forma enraizada a sua missão. Então andar como Jesus andou é ser intencional nas suas relações, nas suas palavras, ser intencional nos ambientes que você está, ser intencional nas decisões que você toma. E a cruz, ela é uma personificação do propósito de Cristo. Olha o que diz Lucas capítulo 9, dos versos 23 ao 25. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a sua alma? Então a cruz é o propósito de Jesus. Quando ele usa a expressão para Pilatos, para este momento é o que eu nasci, Jesus está dizendo, Pilatos, você pensa que está destruindo a minha vida, mas a cruz é o meu destino. Eu só nasci por causa dela. Então a cruz representa um cumprimento de uma missão.
É na cruz que Jesus usa a expressão, está consumado. É na cruz que ele fala, cumpri a minha missão. Então, quando ele usa essa expressão em Lucas, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias, encontre o seu propósito e viva através dele, ou viva por causa dele todos os dias. Então a cruz não representa um sofrimento, mas a cruz representa uma missão. Quando eu carrego a cruz, eu estou mostrando a todos que tudo que faço, tudo que vivo, é por causa da minha missão, é por causa do meu propósito. Então, eu disse 3 coisas aqui que quero usar nesse devocional de hoje. Então, você nasceu para viver o propósito. Você nasceu para carregar a sua cruz. Ou seja, qual é o seu propósito? Você precisa encontrar o seu propósito em Deus. A sua missão se originou em Deus. A sua missão, ela faz parte dos planos de Deus. O primeiro ponto é que o seu propósito não tem a ver com a sua vida, mas tem a ver com a vida que Deus estabeleceu para você. E essa parte 1 só fará sentido se você entender a parte 2, que é o propósito não é seu. O propósito não tem a ver com você. O propósito tem a ver com Deus. Olha o que texto poderoso que Salomão usa lá em Provérbios capítulo 19, verso 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós temos muitos sonhos, nós temos muitos desejos a serem concretizados, nós temos muitos pensamentos sobre aquilo que queremos fazer, viver e definir como meta de vida. Mas Salomão diz que o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu para você é o que precisa prevalecer. Então, esse propósito de Deus que deve prevalecer é um objetivo pelo qual te faz ter vida. É o objetivo pelo qual te faz estar aí, assistindo esse vídeo agora. Porque se isso despertou interesse no seu coração, é porque você sabe que você precisa viver algo. Deixa eu falar algo interessante para você, eu não sei qual que é a sua idade, né? Mas imagino que deva ter alguns adolescentes, alguns jovens e vários adultos assistindo esse vídeo. Talvez você já encontrou, ou já concluiu, ou talvez você já fez coisas que você gostaria muito de fazer. E descobriu que, ao término dessas coisas, quando você concluiu, quando você finalizou elas, você percebeu que isso não gerou em você uma satisfação plena. Ou seja, por mais que você tenha gostado do que fez, você sabe que no fundo, talvez o que você faz, aquilo que você vive, realiza, não gera uma plenitude de satisfação. Nós nunca estaremos satisfeitos quando o que nós estamos fazendo não está ligado com o nosso propósito. Vou te dar um exemplo. Você pode idealizar comprar um carro. Pensa numa marca de carro. Você pode trabalhar, se esforçar e comprar esse carro. Quando você conseguir comprar esse carro, você logo terá um outro desejo. Por que isso? Porque o carro ele não supre a sua necessidade. Você pode pensar em comprar uma casa, trabalhar, se organizar financeiramente, projetar para isso. E quando você comprar essa casa, você vai descobrir que comprar essa casa não trouxe para você plenitude, embora comprar essa casa pode ter deixado você feliz. Aplica isso para um casamento, para uma conta financeira, uma vida financeira instável. Aplica isso para várias coisas que você consegue trazer e conquistar na sua vida. Nada disso vai gerar em você uma satisfação plena, porque toda a satisfação do homem está em viver o seu propósito. Quando Jesus usa essa máxima, está consumado, ele está dizendo, está feito. Vivi o que tinha que viver e fiz aquilo que deveria ser feito por mim. Acredite, você não está nessa terra vivendo para ter um melhor carro, para ter uma melhor casa, para ter uma melhor vida financeira, embora tudo isso é importante. Você está aqui apenas para viver seu propósito. E esse propósito, como eu disse, é o motivo pelo qual você nasceu. Esse propósito não tem a ver com você, esse propósito tem a ver com Deus. E esse propósito não deixa você satisfeito, não deixa você plenamente feliz. Aqui eu vou me ater um pouco mais. E vou usar aqui a figura de José, lá em Gênesis capítulo 37. Nós vemos José, um jovem, um garoto, que tinha sonhos poderosos.
né? E o Senhor traz a ele revelações dos seus sonhos, né? Gênesis capítulo 37, eu vou ler o versículo de número 5, diz assim: certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ele disse: ouça esse sonho que eu tive. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou de pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Seus irmãos responderam, verso de número 8, você imagina que será o nosso rei? Pensa que nos governará? É verdade, José, em algum momento da vida, ele virou governador do Egito, e seus irmãos se prostraram a ele. Mas entre o sonho e entre José se tornar o governador daquela nação, José, ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas como escravo pelos seus próprios irmãos. Antes, seus irmãos colocaram num poço vazio de água. Depois venderam ele para uma caravana de ismaelitas. Depois ele foi para o Egito, vendido novamente para ser escravo de um chefe do exército de Faraó. Depois ele foi acusado injustamente numa tentativa de estupro. Depois ele foi lançado na prisão e ficou preso. Ou seja, Deus mostrou para José, em algum momento, que ele receberia de Deus honra e seria um grande governador. Mas Deus não mostrou para José o preço que ele pagaria. Então, é muito provável que se José soubesse o preço que pagaria para viver o propósito, é muito possível que José fugiria do propósito. Ou seja, entre viver aquilo que Deus tem para a minha vida e saber o que viverei, existe um fardo a ser carregado, uma cruz a ser carregada, ou seja, um preço a ser pago. E esse preço vai gerar em mim renúncia, tristeza, abatimento, frustração. Imagina quantas coisas Jesus vivenciou, mas ele sabia que a cruz o aguardava. Agora pense em quantos homens de Deus vivenciaram propósitos incríveis e pagaram um preço alto. Ou seja, você precisa entender que para que você viva o propósito de Deus, você vai ter que pagar um preço altíssimo. Mas acredite, isso gerará em você uma satisfação plena e absoluta. Os apóstolos de Cristo viveram e morreram por causa da missão. E esses homens morreram vazios porque entregaram nessa terra tudo que eles poderiam deixar. Então eu quero trazer e despertar nesse primeiro devocional ao seu coração que você nasceu para fazer alguma coisa e você precisa descobrir o que ela é. O propósito não é seu, esse propósito ele é de Deus, e esse propósito ele não vai tornar você um cara feliz sempre, uma mulher feliz sempre. Ele vai gerar uma plenitude, mas você não estará sempre feliz porque você vai ter que pagar um preço. Mas eu creio que tudo que gira em torno da sua vida está estabelecido nesse propósito. Eu quero nos próximos dias despertar você a estar comigo nesses vídeos e entender o que Deus tem para você. Entender o que Deus preparou para você, para que você e eu sejamos muito mais assertivos em tudo que a gente vai fazer. Eu penso muito que viver propósito é descobrir o propósito e a missão da nossa vida. E eu creio que a nossa vida não pode ser inerte, a nossa vida não pode ser uma loteria, e a nossa vida ela não pode ser algo que a gente deixará as pessoas conduzirem. Tudo que a gente for fazer deve ser feito de maneira intencional, deve ser feito de propósito. E para isso que você está aqui me acompanhando nesse vídeo, e é para isso que eu espero você aqui amanhã, para que juntos a gente possa entender com mais clareza o que Deus tem para a nossa vida e o que Deus tem para a nossa missão. Então que Deus abençoe você nessa pequena introdução. E aguardo você amanhã nesse próximo vídeo, querendo Jesus. Um beijo e até amanhã.